Esta antiga casa de madeira, estilo europeu, foi construída na primeira metade do século passado, no centro do distrito de Varpa. Varpa foi fundada no início dos anos 1920 por imigrantes vindos da Letônia. Um pequeno país a nordeste da Europa, uma das 3 repúblicas do Mar Báltico, junto com Estônia e Lituânia. Faz divisa com a Rússia e a Bielorrússia. O território da Letônia, 64.589 km², equivale ao estado da Paraíba, um dos menores do Brasil. E a população atual do país, de 2 milhões de habitantes, seria apenas a 8ª cidade mais populosa do Brasil. A história deste pequeno país registra muitas guerras, dominação territorial e conflitos. A Letônia já pertenceu à Rússia, foi invadida e ocupada pelos alemães. Em 1939, durante a Segunda Grande Guerra, passou a pertencer à União dos Países Soviéticos, comandados pela Rússia. E somente em 1991, 2 anos após o fim do comunismo no leste europeu, conquistou definitivamente a sua independência. Mas os letos, como são conhecidos em Tupã, ou letões, como são oficialmente chamados, nunca desistiram de lutar pela liberdade. Tanto que construíram em Riga, capital do país, no ano de 1935, o Monumento à Liberdade, em honra aos mortos pela independência da Letônia. E uma réplica deste monumento, que tem 42 metros, também existe no distrito de Varpa. Em tamanho menor, cerca de 8 metros, foi erguido ao lado da Casa de Madeira e mostra a força de um povo que, tendo deixado seu país há quase 100 anos, nunca esqueceu as suas origens. E a Casa de Madeira, que inicia essa reportagem, com todas estas referências, também foi palco de uma história, mas desta vez, uma história de amor, que já dura mais de 60 anos. Quem vai nos contar são os próprios moradores. Somos recebidos pelos proprietários da casa, o casal Nancy e Otto. Um casal sorridente, cheio de orgulho pelas histórias e lembranças construídas ao longo de mais de 6 décadas. O casal nos mostra fotos guardadas em uma estante que no passado foram as prateleiras de um bar da família. E era a venda da minha sogra. Essa é a minha sogra, essa é a Nancy e essa é a avó da Nancy. E as prateleiras estão aí. Ficamos sabendo também que o local foi por muitos anos pensão de viajantes, estudantes e trabalhadores. A dona Nancy começa a nos contar a história da sua família, que veio da Letônia fugindo das guerras e perseguições. Foram 20 dias de navio, 1 noite e 1 dia viajando de trem, mais 30 quilômetros andando a pé pelas matas até chegar ao distrito de Varpa. Então, a minha mãe veio da Letônia, meu pai também, eles se casaram aqui e construíram essa casa. Eles vieram porque teve uma profecia de um pastor que os comunistas iam tomar aquela região onde eles estavam morando. Então vieram acho que 3.000 pessoas naquela época, quando a minha mãe veio. E meu pai também, só que não vieram junto. Meu pai conheceu minha mãe aqui e casaram aqui no Brasil. Eles achavam que aqui era a terra que mina mel e leite. Achavam que aqui ia ser o paraíso. A mamãe ficou sozinha aqui, foi difícil para ela, porque meu pai voltou para lá, a família dele toda morava lá. Ele tinha um problema na perna, precisou fazer um tratamento e ele achou melhor voltar. E queria que a mamãe e eu fosse junto. E minha mãe falou, não, eu já fugi dos comunistas, eu não volto para lá de jeito nenhum, você pode ir. E ele foi. Quando meu pai voltou para a Letônia, ele formou outra família lá. Ele foi moço para lá
e formou uma família. Então tenho irmãos na Letônia, que eu me correspondo. A história dessa casa é... Minha mãe tinha pensão, depois a minha mãe cansou de ficar aqui trabalhando com pensão, porque ela sozinha, ela foi embora para São Paulo e a mamãe alugou essa casa para uma outra família que pôs pensão também. Daí essa família ligou para outra família, então sempre aqui era pensão. Dona Nancy nos conta sobre sua infância muito humilde, mas repleta de felicidade e boas recordações. Ai, minha infância foi muito gostosa. Eu era muito sapequinha, muito levada. Minha mãe disse sim que não sabe como eu estou viva ainda. Eu gostava de pendurar nos rabos dos cavalos, balançar no rabo dos cavalos, fugir, ir para a rua. Minha mãe conta que ela tinha uma venda, que ela vinha a mercadoria com um caminhão e o caminhão ficava parado ali. Eu, à noite, gostava de entrar debaixo do caminhão para olhar aquela luzinha. E minha mãe falou que o caminhão saiu e ela teve que gritar que quase que eu morro debaixo do caminhão. Então, era muito levada. Mas era muito gostoso, minha infância foi muito bonita. Eu estudei aqui no grupo, depois a juventude. Os jovens eram muito unidos, eram todos da Igreja Batista, então a gente fazia umas brincadeiras muito gostosas. Cada vez que uma fazia aniversário, a gente se reunia na casa de uma e esperava meia-noite. Quando era meia-noite, a gente acendia uma tocha, era um bambu, enrolava saco de estopa, punha querosene, acendia e ia fazer serenata na casa da aniversariante. E daí a gente cantava em leto: Agrarita klusi klusi nakam tevi muadinat, tevi tavadzimum dienamili sveitsinam, darganam silai teus maida, istalai me katru diano, tua teu velho nolhau juputsintimas. É mais ou menos assim. Bem de manhãzinha viemos te acordar para te cumprimentar no dia do teu aniversário. E te desejamos que a felicidade te sorri todos os dias. É o que te deseja esse pequeno grupo de jovens, teus amigos. Mas e o seu Otto, 86 anos, professor aposentado? Como ele entra nessa história? Ele não nasceu em Varpa, é do município paulista de Rio Claro. Mas o destino tratou de colocá-los frente a frente. Para o jovem estudante, foi amor à primeira vista. Conheci a Nancy de uma forma bastante interessante. Eu sempre gostei de jogar futebol. Joguei futebol até para os clubes lá de Rio Claro, Provelo, Rio Claro. Mas a gente foi crescendo, foi ficando assim mais moço, e eu gostava de futebol. E Rio Claro, naquela época, tinha o que se chamava de Semana Inglesa. No sábado, o comércio encerrava as atividades às 3 horas da tarde. Daí fechava o comércio, e nós tínhamos uma papelaria também. E todo sábado eu ia jogar futebol, mas num determinado sábado não tinha jogo nenhum para mim ir, e nem para jogar. E basquete eu não gostava muito, mas perto da minha casa tinha uma quadra de basquete do Clube Bandeirantes. E então eu falei, vou assistir o treino de basquete. E quando eu entrei na quadra, quando eu entrei lá onde tinha a quadra, eu fiquei num canto e lá, em viés, assim, lá no outro canto tinha um grupinho de moças e com um rapaz no meio também. Mas eu acho que foi por Deus. O que eu vi foi ela. Eu não vi as outras. Mas eu não conhecia ela, não sabia quem era ela, nada disso. Mas
já fiquei com ciúme na hora, porque o rapaz estava do lado dela. Eu falei, mas Já como é se apaixonou. como é que pode? Eu pensei comigo. Mas a dona Nancy não facilitou as coisas. Foi preciso muita persistência para conquistar o coração da jovem estudante vinda do interior. A primeira abordagem foi assim muito interessante. Em Rio Claro tinha o footing. Às 7, todo sábado e domingo, das 8 às 9h30, 10 horas, a rua não passava carro, na rua ficavam os homens e nas calçadas as moças. De braço dado, elas subiam e desciam na calçada, iam de uma rua para outra na calçada e os homens ali escolhendo, né? Quem é que era. E ela eu a vi. E tinha aquele sistema de, quando queria sair, dava só um sinalzinho assim com a cabeça e a pessoa saía, né? E daí Mas quando eu dava o sinalzinho para ela dava 3 passinhos, olhava para trás e falava não. Mas falava não com esse sorriso aí. Era um não dizendo sim. Exatamente. Mas, então, não. E assim foi no outro sábado, foram uns 2 meses assim, sábado e domingo. E daí chegou numa noite, dia 20 de junho de 1948. Lembra? Às 8 horas da noite, e o Velo ganhou do Rio Claro de 1-0. E às 8 horas da noite eles estavam, o grupo de ela vinha vindo com as moças dela, amigas dela. E eu falei para os colegas que ficavam juntos aqui, olha, vem vindo uma moça, eu vou dar o sinal para ela vai dar 3 passinhos e vai falar não. E veio. Eu dei o sinal, ela deu os 3 passinhos, olhou para trás e falou sim. Daí fui eu que... esperava um não. Eu esperava um não e ela falou sim. Aí e daí vocês... iniciou o namoro. Aí começamos a namorar. Mas deu resultado, e daí para o casamento foi apenas questão de tempo. Bom, ela estudava em Rio Claro, morava aqui. Nas férias ela voltava para cá, ou então naquele tempo tinha eleição e armavam as cabines nas escolas e as escolas ficavam 3 ou 4 dias sem aulas por causa disso. Eu até não gostava de política e não gosto por causa disso, porque ela vinha para cá e eu ficava sozinho lá. E ele vinha de 3 em 3 meses para cá. E depois disso, então, cada 3 meses eu vinha. O casamento foi realizado no dia 11 de julho de 1954, na Igreja Luterana, da onde eu sou. Nós temos 3 filhas. E uma de coração. E uma que nós criamos. Rosana, Renata e Daniela. E Sandra. E a Sandra que nós criamos. Tem também as cartas. O romântico Otto escrevia 2 cartas por semana para sua amada Nancy. As cartas originais foram destruídas pelo tempo quando ficaram enterradas no alicerce da casa que construíram, para relerem no futuro. Quando ele tirou os tijolos, a decepção. Tudo ficou pó, porque passaram uns 30 anos lá dentro. Mas, como era precavido, Otto guardou os rascunhos e fez um livro de cartas e poesias. Isso aqui é um livro que eu escrevi, Cartas de Amor, a respeito das cartas. A profundidade e a realidade do amor, a verdadeira paixão que unia os 2 jovens que se amavam através de correspondências, não podia ser compreendida por todos, principalmente numa localidade pequena como Varpa. Vamos conhecer agora um pouco da casa. Eles fazem questão de nos mostrar cada cômodo, sempre cheios de histórias e recordações.
Aqui era o quarto da pensão. Era aqui que ficavam as camas, ainda temos camas patentes, aquela famosa cama patente. Bom, aqui, quando era pensão, ficavam essas camas patentes. Nesta janela era uma porta e para fora tinha uma área também, como tem lá embaixo. Aqui era o quarto, só que eu transformei isso aqui agora numa sala. Uma pequena sala para ver televisão, descansar um pouco. Aqui é mais um quarto. Aqui era um outro quarto que nós transformamos no meu escritório aqui. Ali mais fotografias da família. Aqui é um outro quarto. Quando vem minha netinha, ela dorme aqui. É o quarto da netinha. Aí a nossa cozinha, tudo simplesinho, mas é gostoso. E a gente toma as refeições aqui também. Fui professor durante 41 anos e a Câmara Municipal de Rio Claro prestou uma homenagem aos professores de Rio Claro e esse aqui foi o meu diploma. Você pensa que essa história acabou? Nós conhecemos a história do seu Otto, da dona Nancy, da casa e a história de Varpa. Agora nós vamos conhecer um museu que o seu Otto vem construindo há décadas aqui na sua casa. Vamos conhecer o museu, que tem coisas antigas, assim como diz a Nancy sempre. Aqui tudo é velho, tudo é antigo, desde os donos. Tem uma história. Mas tem uma história, tudo tem história. E eu fui professor de história. Foi a escola que fez uma homenagem e deu o nome de uma sala da escola com o meu nome. Estamos agora aqui no meu museu. É um museu particular, simples, mas eu organizei esse museu porque eu fui 41 anos professor de história. E gosto muito da história e fui colecionando algumas coisas. E também eu ganhei de muitos amigos que também gostam de história e fizeram doações de todas as peças. Aliás, eu não comprei nenhuma peça. Todas as peças foram ganhas. Pessoas que colaboram na minha intenção de manter viva a história do passado. Essa é o meu interesse. Quanto ao que vai acontecer, nós ainda temos talvez um tempo aí para ficar, e eu gostaria que esse museu ficasse realmente na história aqui de Varpa, e se a gente
não estiver mais aqui, eu gostaria de levar em Rio Claro e montar em Rio Claro. Mas eu prefiro que fique aqui com a família. Eu sei que a família gosta também disso e a família vai, se Deus quiser, vai manter e melhorar esse museu. Este aqui é um rádio com parte de discos também, muito antigos. Agora, essa aqui é uma televisão a válvula, não é assim, é uma televisão a válvula. E esta aqui foi a primeira prestação que eu fiz depois, quando casei. Comprei um rádio Vitrola, que naquela época era uma grande coisa. Aqui é a parte de trabalho. Tudo aqui se refere a trabalho. Para sapateiros, para costureiras. Antigamente era venda, não tinha supermercado, venda Felizola. Essa aqui é uma centrífuga de mel, tem mais de 100 anos. É só ir virando aqui assim, o mel corre aqui e depois vai lá. Eu pus também um barril de chopes, porque hoje não existe mais, é tudo de metal. Agora esse ainda é de... Este aqui era o chuveiro que tinha antigamente. Fervia-se a água, temperava a água como queria, que temperatura queria, e levantava e tomava o banho. Essa aqui é uma desnatadeira. De um lado sai o leite e do outro lado sai a nata. Ali é para descascar café. Essa parte aqui é para debulhar milho, para moer carne. Os ovos, tinha muita granja na Varpa, antigamente, e eles despachavam os ovos para São Paulo dentro destas caixas. Aqui tem ferramentas de carpinteiro, para quem gosta de pescar, tem aqui para fazer, para pôr na linha de pesca, fazia chumbada. Lá é uma das serras que os pioneiros daqui usaram para serrar lá as madeiras, serrar as árvores. Lampião, tinha lampião, bastante lampião. As bacias de ágatas, que hoje já mais praticamente não existem. E tem também aqui plantadeiras de grão, para plantar grão. Aqui agora nós vamos entrar primeiro nessa outra seção. Nessa seção nós temos aqui uma Bíblia em leto, escrito com a letra gótica. E tem também uma Bíblia em russo. Tem também uma peça muito antiga que era para usar, as mães usavam para costurar a meia que furava, remendar a meia. Hoje não remenda mais meia, hoje furou, joga fora. Isso aqui, com isso que se fazia, ajudava a fazer isso. Isso aqui é tem uma boneca dentro da outra. Aqui. Isto aqui era comum eles darem para as noivas no dia do casamento. Por quê?
porque tem algumas que tem 7 ou 8 dentro, outras tem 4, tem 3, tem 2. Quantos tivesse dentro, quanto a noiva ia ter filhos. Ali nós temos as máquinas de escrever, uma ampla, à medida que elas foram se modernizando. Começa com uma aqui de máquina portátil, até chegar na máquina elétrica lá e depois na elétrica moderna. Hoje já não tem mais nada disso porque é tudo no computador. Aqui são bíblias, desde 1800, tem uma bíblia aqui que é de 1877. E assim são todas as bíblias, tem em leto, tem em russo e tem em alemão. Orgulhoso dos itens que guardou em seus quase 90 anos de vida, o professor Otto vai nos levando por uma viagem pelo passado e também pela história da sua vida. Agora aqui nós estamos numa sessão, estamos em frente de um consultório dentário. Este aqui é o diploma original deste dentista. Ele se formou em 1930, ele era leto. Ele era de 1895 e se formou em 1930 em São Paulo. Esse é o diploma original. E isso aqui tudo era do consultório dele. Eu ganhei isso da filha dele. Ele já faleceu. Essa parte aqui, ele guardava alguns medicamentos. Ele guardava alguns medicamentos aqui. E aqui era a parte que mais as pessoas gostam quando vão no dentista. Essas broquinhas aí que eram colocadas aqui e o dentista pedalava aqui, à medida que ele ia pedalando, olha, ele pedalava e trabalhava na boca da pessoa pedalando. Olha que precisão que ele deveria ter na mão para isto. Esta aqui é para fazer anestesia. Se vier hoje fazer anestesia assim na boca da gente, como as pessoas têm medo de dentista, já corria de lá. Aqui era de outros países, da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Bolívia, Alemanha, França, Inglaterra, Suécia, Suíça. Tem também aqui da China, de Portugal, da Holanda, dos Estados Unidos, da África do Sul. E aqui são notas também de outros países. E após conhecer a história da casa e deste casal, Otto e Nancy nos falam sobre os segredos para viverem uma vida feliz e superar as adversidades. Enfim, buscar cumprir a profecia de encontrar a terra prometida, o paraíso na terra que foi o distrito de Varpa, como nos disse a dona Nancy no início desta reportagem. Eles achavam que era a terra que mina mel e leite. Achavam que aqui ia ser o paraíso. O nosso segredo é pedir e não mandar. Nós pedimos sempre, ninguém manda, nós nunca brigamos.
63 anos de casado e 76 de namoro. 63. Então, o nosso lema é pedir e não mandar. Então, esse é o nosso lema para não brigar e para serem felizes, sermos felizes para o resto da vida. Exatamente. Nós dissemos assim que ninguém manda. Nem eu mando, nem ela manda. Os dois pedem. Ele é um presente do céu que caiu aqui na terra para mim. Então nós somos felizes, minha família é maravilhosa, as meninas não sabem o que fazer pela gente. Eu não posso falar que eu gostei daquilo, que eu achei bonito. Daqui a pouco está tudo aí para mim, elas trazem. É uma família maravilhosa, então tenho que agradecer a Deus por ter conhecido ele e por ter essa família maravilhosa que eu tenho. Minha mãe dizia assim, quando você vê uma moça e você sente o coração tremer, é essa que você vai escolher. E foi o que eu escolhi, assim, essa querida Nancy. Tremeu o coração ao ver. Nos despedimos com a sensação de que encontramos ali não apenas uma casa, um museu que guarda a memória de um tempo de lutas e dificuldades, mas encontramos um lar, construído por dois jovens que se conheceram, se apaixonaram e decidiram que dedicariam suas vidas um ao outro. E foi isto que aconteceu e continua acontecendo. Agrarita klusi nakam tevi muadinat, tevi tavadzimumdianamili sveitsinam, darganan silai teus vaida, istalai mekatrudianu, tu teu taga tu narvianu, velelhau no olhau juputsinchmas.